Se Deus quiser, a gente vai ter um pouquinho mais. Amigos, vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque a Tua presença está com Teu povo. E podemos perceber isso, Senhor. Podemos sentir a presença tangível de Deus aqui. Porque quando Teu povo está reunido, Senhor, Tu faz alguma coisa incrível. A gente consegue perceber Cristo em nós e através de nós. Então, abençoe cada família aqui, abençoe cada jovem aqui, abençoe cada visitante aqui, abençoe nosso povo e nossa igreja. E abençoe também nas igrejas, também aqui na cidade. Pedimos, Deus, que Tu possa nos abençoar com a Tua palavra hoje à noite. Amém e amém. Meus amigos, a maioria de vocês sabem que eu passei por volta de 10 anos no Brasil como missionário. E as pessoas sempre perguntam, onde você morava? Quando você morava no Brasil, eu falo Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais lindas e mais especiais do mundo, amém? Temos alguns cariocas aqui, amém? Então, eu sempre falo também que eu sobrevivi. 10 anos no Rio de Janeiro, eu sobrevivi, né? Não quero reciclar as histórias demais, mas ao longo de 10 anos, a pior coisa que aconteceu, bicicleta roubada uma vez. Isso pode ser com qualquer pessoa que acontece. Então, em geral, eu vi uma assaltinha lá, assalto aqui, assalto lá, mas nada demais. Não me impactou, né? Então, não brincando. Mas, então eu sobrevivi. Mas eu aprendi muito sobre missões e ser missionário durante esses 10 anos. E eu acho que hoje à noite eu quero te dar vamos dizer, eu quero que o Senhor toque seu coração para que você comece a pensar de uma forma missional. Talvez alguns de vocês já estão fazendo isso, mas veja bem, Jesus falou alguma coisa muito simples. Siga-me, follow-me, siga-me, eu farei de vocês pescadores de homens, né? Então, se você pensar, tem dois chamados, ou duas chamadas lá, né? Primeiro chamado é bem simples. Siga-me. Você precisa seguir Jesus. Amém? Essa é a primeira chamada. Todos nós precisamos seguir Jesus. Mas tem uma segunda coisa lá que ele fala: eu farei de vocês pescadores de homens. Em inglês ele diz, I will make you fishers of men. Pescadores de homens. Então tem um segundo chamado aqui também, que é a chamada para a vida missional, chamada para a vida de discipulado, chamada para realmente entender que nós temos uma grande comissão, uma missão que Deus nos chamou, cada um de nós para cumprir, que é essa grande comissão que a gente vai ler daqui a pouco. Então a nossa vida não é simplesmente seguindo Jesus, embora isso é crucial, mas também seguindo Ele também a gente deveria basicamente discipular as pessoas, fazer discípulos, viver de uma forma missional, com a mentalidade, inclusive, de um missionário. E muitas vezes eu acho que brasileiro chega aqui em Central Florida não entendendo que ele é missionário aqui, aquele que segue Cristo. Você aqui já é missionário aqui. Você já tem algum aspecto na sua vida onde você está sendo uma luz. Você está impactando vidas através da sua vida de uma forma missional. Então nós precisamos entender que cada vez mais o povo brasileiro aqui em Central Florida, os imigrantes aqui, têm a capacidade de literalmente mudar o destino deste país. E não simplesmente deste país aqui, mas outros países também. Podemos impactar a África, podemos impactar a Europa, podemos voltar para o Brasil, impactar o Brasil. Então tem muita capacidade aqui em Central Florida para isso. Então nunca despreze isso. Mais uma vez, a nossa primeira chamada é seguir a Jesus. A segunda é também fazer discípulos. E converteu até para a vida missional. É quase como nós temos duas conversões. Não estou falando teologicamente. Teologicamente nós temos uma conversão, né? Diante de Deus nós somos salvos, somos justificados, santificados. Amém? Mas, de uma forma pragmática, quase que como existe duas conversões. A primeira conversão é para seguir Jesus, e a segunda conversão é viver de tal forma que você está vivendo a sua vida de uma forma missional. A chamada a missão. A missão. Amém?
Então, quem não tem isso, quem acha que ele está seguindo Jesus, mas não está vivendo a sua vida de uma forma missional, realmente não está seguindo Jesus. Não está realizando. E muitas vezes, não está realizando tudo que Deus tem preparado para ele. E ele acaba, às vezes, ficando sugado ou sufocado pelo sonho americano, que sempre vai nos decepcionar. O sonho americano vai te decepcionar. O que os coaches e autoajuda e sem fim, as palestras sem fim sobre esse assunto, eles vão sugar alguma coisa de você no longo prazo. Eles vão sugar a vida. Porque muitas vezes o propósito que eles estão oferecendo é basicamente uma forma de alcançar esse sonho americano que eventualmente vai te decepcionar. Eu vou explicar porquê hoje à noite. Amém? Estão comigo? Amém. Perfeito. Então, talvez você não ache que você tem capacidade de ser um missionário ou de viver uma vida missional. A primeira coisa é você estar disponível. Porque Deus está preocupado com a nossa disponibilidade. Muita gente está preocupada com habilidade. Mas tem muita gente hábil ou com habilidade, mas não demonstra disponibilidade. Deus está preocupado com disponibilidade. Então essa é a primeira pergunta. Você é disponível? Porque tem muita gente capaz, intelectual, que tem a formação, não tem formação teológica, que tem algum tipo de formação, que não usa nada. Porque eles só vivem para eles e as famílias deles. Nunca pensam além disso. Tem outro tipo de pessoa que talvez não tem tanto capacidade, falando humanamente, mas esse outro tipo de pessoa, nossa, ele tem disponibilidade. E o reino de Deus é principalmente avançado com esse segundo tipo de pessoa. Então nunca despreza. Veja bem, se você pensar inclusive nos próprios discípulos de Cristo, né? Esses pescadores de homens. A maioria dos pescadores de homens não tem a melhor formação, tem? Não são necessariamente mais intelectuais. Interessante, esta história de Jesus que levou um punhado de pessoas que essa autoridade em Jerusalém consideravam pessoas comuns, simples, ignorantes, e foram essas pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo. Nunca pensa que Deus não pode usar você. Nunca pensa disso. Talvez você pense, mas pastor Dia, você não sabe, uma pessoa comum, eu sou uma pessoa simples, até uma pessoa ignorante. Eu também, eu sou assim. Eu cresci em uma pequena cidade, já contei a história 1000 vezes, mas eu cresci em tanta coisa, né? Filho de um professor de escola, família relativamente simples, não diria pobre, mas certamente não rico. E Deus me usou, Deus pode te usar, e ainda mais além. Ele poderia te usar para fazer muitas coisas. Jesus escolheu alguns homens que a gente nunca pensaria que ele poderia usar. Martin Lloyd Jones, o grande escritor, pregador, escreveu: esses homens não tinham nada para recomendá-los. Nenhum grande nome, nenhum diploma, nenhum dinheiro, nenhum meio de comunicação. Eles não tinham nada, eles eram ninguém. No entanto, Deus usou essa punhada de pessoas ignorantes, iletradas. Já falei isso algumas semanas atrás, mas eles virou o mundo de cabeça para baixo. Em Lucas 17 nós entendemos que o cristianismo se tornou a força mais poderosa do império humano daquela época. Isso é incrível. Deus usou 12 homens, sem educação e simples, vivendo de uma forma missional para completamente mudar o mundo. Se Deus pode usar eles, Deus pode usar você. Deus pode usar o cara que está pintando a casa aqui. Deus pode usar a cara que está dirigindo Uber aqui. Deus pode usar a mulher que está fazendo faxina, durante a semana. Deus pode usar qualquer tipo de pessoa. Deus pode usar sim advogados e businessmen, mas também Ele pode usar uma pessoa que nem tem todas as capacidades mentais, porque Deus pode usar qualquer pessoa para a sua glória. Então, nunca despreze o que Deus pode fazer na sua vida. E isso não é porque você é máximo, é porque o Senhor é quem mantém poder de tudo, quem mantém poder de tudo no universo. E quem Ele escolheu usar, Ele vai usar para a glória dEle. Nunca pensa que você pode encaixar Deus com respeito de você. Muita gente quer encaixar as pessoas. Eu não gosto disso.
Não gosto. Eu prefiro, eu sempre falo isso, uma igreja excêntrica, com pessoas diferentes, pessoas até esquisitas. Porque eu entendo que tem a diversidade nesse grupo de pessoas que vai, é como um perfume que vai diante do trono, diante de Deus, e ele vai, nossa, o meu povo é realmente diferente, mas meu povo é diverso, e eu tenho muita gente lá que me ama. Sim, as personalidades são diferentes. Sim, tem gente até um pouco diferente, mas eu vou usar cada um do seu canto para meus propósitos. Eu quero uma igreja assim. A nossa família não é assim, não é? Quem não tem uma família com algumas pessoas esquisitas? Não faz isso, né? Nem estou falando do seu irmão, nem de sua mulher, pelo amor de Deus. Deus usou 12 homens assim, para a grande comissão. Jovens, Ele vai usar alguns de vocês para escrever poesia, para criar arte, para escrever música. Muitos de vocês vão cantar a glória de Deus para as nações. Muitos de vocês vão pregar o evangelho para as nações. Alguns vão ganhar muito dinheiro para que vocês possam cuidar do seu pastor. Não, brincando, não. Ganhar muito dinheiro para ser generoso com a sua igreja. Estou brincando, gente. E seu povo. Alguns de vocês ele chamou para servir em tempo integral na igreja local. Outros de vocês ele está chamando para ir a um lugar que ninguém vai para proclamar Jesus. Sabe uma coisa que, vamos dizer, arde no meu coração é ver mais pessoas na missão de Deus. Mas a primeira missão que nós temos, a primeira missão é que nós precisamos seguir Ele e amar Ele acima de todas as coisas. E, por causa disso, a gente vai para as confins da terra. O versículo a gente já sabe, Mateus 28, 18, né? A grande comissão. Jesus falou para eles, vão e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para que eles obedeçam tudo que eu ordenei, e certamente eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Nós somos chamados a ir, né? Todo mundo. Na verdade, deve ser exceção se a gente ficar. Somos chamados a ir, to go, para todas as nações, para ensinar sobre Jesus. E a promessa que nós temos é a presença dEle. Eu estarei, eu estou com vocês. Eu vou estar com vocês, eu estou com vocês para sempre, até o final dos tempos. E, Atos 1:8, Jesus falou o seguinte, eu vou te dar alguma coisa, poder. Eu vou te dar o Espírito Santo, e não simplesmente a minha presença, mas eu vou te dar poder. Atos 1:8, para quando o Espírito Santo descer sobre vós, testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro, Jesus está falando, vai. Segundo, minha presença vai estar com você, e finalmente você vai andar nesse poder. Que coisa gloriosa. Concorda comigo? Pode até aplaudir, porque nós servimos um Deus. Nós servimos um Deus que nos chama a ir e nos dá a sua presença e nos dá o seu poder para Jerusalém. Quem já estudou isso, entende. É etimologia, né? Jerusalém é localmente. Judeia, Samaria, várias nações, vários backgrounds, histórias, etnias, até os confins da terra. Basicamente, não tem lugar onde a gente não pode ir. Não tem lugar que a gente não deveria ir, se Deus está nos chamando para aquele lugar. Isso é inclusivo, né? Então Jesus fala, você vai receber minha presença, você vai andar em poder. Amigo, não importa se é Winter Garden ou Rússia, não importa se é Kissimmee ou China, não importa é Milwaukee ou Moçambique. Grandes coisas começam com pessoas que têm a mentalidade missional, que Deus está chamando na missão dEle. Então, se você é um jovem aqui e está pensando, eu estou ouvindo você, pastor, eu quero realmente, meu coração está burning um pouquinho, eu quero seguir, eu quero te encorajar, vai então. Vai numa viagem missionária. Não pode sair no país, tudo bem, vai na viagem missionária doméstica que a gente vai ter em novembro. Vamos fazer alguma coisa juntos, aqui localmente, né? Talvez você nem consiga sair à cidade, mas localmente vamos fazer alguma coisa em missão. Porque é importante fazer essas coisas. Por isso eu levei a minha filha para a África no ano passado.
no ano passado, porque eu queria que ele tivesse essa experiência. Eu vou levar outra filha para Brasil este verão. Essas experiências são importantes para nossas famílias, mas mesmo que você não vá a algum lugar internacional, você deveria criar uma cultura na sua família onde missão é importante. Se não for, como pai, os seus filhos vão pensar que a vida é sobre você e sua família. Eles nunca vão aprender missão. Eles nunca vão aprender, inclusive, diversidade. Você sabe que hoje em dia tem 1000 programas para promover diversidade. 1000 programas, particularmente para os americanos. Mil coisas que eles estruturaram para ensinar diversidade. Não há forma melhor para ensinar e apreciar diversidade do que missões globais. Não tem forma melhor para ensinar seus filhos sobre diversidade, sobre amando um povo que é diferente do que eles. Não há forma melhor. Eles podem sentar numa aula, né, sala de aula, e ouvir alguma coisa da professora que às vezes é misturada com muita coisa liberal, que não tem nada a ver. E eles acham que diversidade tem a ver com sexualidade e não com outras questões. Você tem que ir na missão com seu filho, com sua filha. Você tem que fazer alguma coisa para que isso é parte do coração deles. Mais uma vez, fala-me, siga-me, e eu farei pescadores de homens. Sim, aqui em Central Florida, mas também fora da Florida Central. Fora da nossa cidade. Amém? Deus está nos chamando para fazer isso. Eu acredito com meu coração. Então, porque o problema é o seguinte, eu já preguei sobre isso algumas semanas atrás, mas muitas vezes a gente não vive com o fim em mente. Um bom líder, quem tem negócio, ele está pensando um pouco sobre o final, sobre o fim, né? Ele pensa, onde eu quero alcançar? O que eu quero alcançar no final? Dessa empresa, desse negócio, essa coisa que eu estou fazendo. Mas muitas vezes a gente não faz isso com a nossa vida espiritual. O que a gente acaba fazendo com a nossa vida, basicamente o que todo mundo faz. Tipo, eu estou em middle school, agora eu estou fazendo algumas aulas para que eu estou em high school, para que eu tenha as aulas certas. Quando estou em high school, eu vou ter as aulas apropriadas, as classes, para conseguir estar na universidade ou faculdade. Depois, eu estou pensando, depois da faculdade, ou durante a faculdade, em casar. Depois que eu casei, eu vou pensar em ter uma casa, ou vice-versa, né? Depois de ter uma casa, eu vou pensar em filhos. Depois de ter filhos, eu vou pensar em que meus filhos vão fazer, em todos os lugares que eu vou ter que levar para meus filhos. Depois eu vou pensar em meus filhos tendo, ou casando. Depois que isso acontece, I'm looking forward, eu estou antecipando, excited, animado sobre o fato de que meus filhos vão ter outros filhos. E cada passo você está animado sobre o próximo passo, e o que acontece muitas vezes, homem que chega a 50, 55, 60 anos, ele olha para trás, ele conseguiu tudo que ele achava, nem falei sobre todos os negócios que ele conseguiu fazer, ele chega a 55 anos e ele pensa, isso que tudo que existe. Em inglês, is this all there is? Não tem mais, Senhor. Não tem mais. E o Senhor fala para você, mas toda a sua vida foi focada na próxima coisa, mas você não viveu com o final em mente, com o fim em mente. Que é mim. Você estava pensando sempre na próxima coisa. Agora você está aqui com uma crise de identidade. Por isso, muitos homens com 55 anos compram motociclo, não estou contra, né? Mas trocam mulher, wife swapping. Eles compram carrão, né? De aquela red sports car, aquele tipo de coisa. Porque eles têm vazio no coração. Porque eles conseguiram tudo que eles queriam ao longo de todos esses anos. Eles chegam lá 55, 60 anos e agora não tem mais. Eu não estou dizendo... Vamos cortar isso no início. Quando você tem 20, 25 anos, Jesus é seu alvo. E com Jesus sendo seu alvo, o próximo passo é, Jesus, o que você quer? Você não vai casar agora porque não tem isso planejado para você. Em vez disso, você vai para outro país. Jesus vai mudando esses passos. E não vai ser perfeitamente, mas vai ser o caminho que Deus direcionou para você. Que Deus ordenou para você. E porque você tem no final em mente, porque o final das nossas vidas é Jesus. Amém. O alvo é Jesus. O objetivo é Jesus. O alvo não é o que eu quero fazer. Eu quero ganhar muito. Tudo bem, pode até ganhar muito se Jesus estiver seu foco.
Ah, mas eu quero ser um professional atleta. Tudo bem, pode ser isso. Se Jesus é seu alvo. Quando a gente tira Jesus, fica só sobre nós. A gente está pensando que a próxima coisa vai nos dar essa satisfação. Nossa alegria está na próxima coisa, e eventualmente a próxima coisa não está lá. A gente fica desesperada. Porque a gente, de certa forma, tem desperdiçado muitas coisas em nossas vidas, tentando alcançar, chegar aqui. E agora a gente está muito sem identidade, sem propósito. A gente tem que reconstruir tudo. E eu estou dizendo para aqueles de vocês, particularmente mais jovens, pense diferentemente. Vive com o fim em mente desde o início. O fim sendo Jesus. Que Jesus é o início, também Ele é o fim. Jesus é o alfa, também Ele é ômega. Jesus é o fim de tudo, também Jesus começou tudo. Então vamos ter Ele como nosso norte, como nossa orientação. Em vez de pensando, essa próxima coisa vai me fazer feliz. Essa próxima coisa vai me dar alegria, essa casa. Não funciona assim. O que vai te dar alegria é Jesus. O que vai te dar alegria não é necessariamente sempre seus filhos. Seus filhos são ótimos. Todos são ótimos, né? Nossos filhos são excelentes. Eu amo meus filhos, você também. Mas se você acha que seu filho vai ser a principal fonte de alegria para você na sua vida inteira, está doida. Que não funciona assim. Talvez você tenha aquela filha perfeita, então, é 1%. Mas vai ter momentos de dificuldade, de frustração, de não entendendo o que Deus está fazendo, de esperando, porque o filho está um pouco longe de Cristo. Espero que isso não aconteça com vocês. Mas a minha alegria não pode ser assim com o comportamento dos meus filhos. Que quando fica assim, eu fico assim emocionalmente, eu vivo de uma forma inabalada, a palavra, né? Totalmente esquizofrênico em termos de minhas emoções, porque são baseadas em outras pessoas. Temos que basear tudo em Cristo. Ele é nosso fim, Ele é nosso norte, Ele é nossa orientação. Vivemos nossa vida com a fé na mente. Amém? Glória a Deus. Então, no final da vida, a pergunta é, você diria que você seria feliz porque ficou rico? Ou famoso? Ou tem um ótimo casamento? Ou ótima família? Ou porque você conseguiu viajar muito? Você diria que seria feliz porque teve uma ótima posição, autoridade, poder? Ou tinha muita gente que gostou de você? Porque você tinha muitos seguidores na rede social? Você acha que essas coisas vão te trazer felicidade? Eu posso te garantir, no longo prazo, não traz felicidade. Tendo tudo, não traz felicidade. E Hollywood é um exemplo disso. O que vai trazer nossa felicidade é uma coisa, um relacionamento com a fonte de água viva. Amém. É isso que nós precisamos. Concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Então, no final da vida, pergunte-se, o que eu quero ter realizado? Pode ser que você tenha pensado muito em você mesmo, em vez de ter o fim na mente. Então, é isso que eu queria comunicar aqui no início, mas deixa eu falar alguma coisa interessante. Eu estava em Moçambique na semana passada, até eu estava falando com alguns amigos durante o almoço hoje, e foi muito difícil lá, porque eu vi um povo muito sofrido. Eu estava no norte do país, que é diferente dos lugares que tipicamente a gente faz a missão, e tem muita perseguição, e os insurgência, né? Estava entrando lá, estava matando o crente, as histórias estão terríveis. E eu não consegui um avião lá, então eu fiquei num avião privado para ir ao lugar. Eu cheguei lá num lugar que não tinha muito teto, tinha um tarp grande, foi muito difícil. 2.000 pessoas lá, pronto para eu pregar. Eu estou lá, estou vendo o povo que sofreu muito. Primeira perseguição pelo Islã. Segundo, ciclone acabou de chegar lá, que destruiu todos os telhados, todos os prédios que não foram de concreto, foram totalmente destruídos. E os pastores lá estavam me pedindo por comida. Os pastores. Não representando a igreja, ou a própria família do pastor. Muitos pastores. Você pode imaginar a minha resposta, cara,
até o pastor aqui, o líder espiritual da comunidade não tem comida. Falou, não tenho comida. E eu estava lá, Heidi Baker estava lá, e ele me trouxe para esse lugar em particular. Eu tinha meu iPad, tudo preparado para pregar. Eu já sabia que eu precisava contextualizar a pregação para o ambiente. Eu estava fazendo assim, corte, porque muita coisa que eu queria comunicar não era relevante naquele contexto. Eu estava orando, eu disse, Deus, como você poderia me usar aqui? Porque como americano, eu represento muita coisa que eles nem vão entender. Até talvez tenham alguns preconceitos, até legítimos, quem sabe, né? Mas o que eu vou comunicar com eles é como se o Senhor fosse para mim. Dá esperança. Fala sobre o céu. Fala sobre o céu. Fala sobre a esperança. Então preguei, a esperança. Eles chegam lá, claro que cara um pouco diferente lá, né? Então, todo mundo está querendo uma oração, querendo um momento, um abraço. Eu estava lá abraçando, alguns talvez até com leprosia e tal, não sei. Eu estava naquele ambiente de muita gente. É difícil ter noção de as pessoas chegando a mim naquele momento. Comecei a chorar porque eu pensei, Deus, eu não sei o que fazer, porque eu quero ajudar essas pessoas tanto, mas eu não tenho nada para oferecer, falando humanamente. Eu só tenho, quero dizer, eu só tenho Jesus. É isso que eles precisam nesse momento. Então eu preguei uma mensagem simples sobre o céu, porque veja bem, eles não têm college para pensar na próxima coisa. Eles não têm college, eles não têm casa, eles não têm, talvez tenham casamento, né? Mas a expectativa de vida lá, tipo 48 anos. Então eles nem vão talvez ver os netos um dia. Eles não têm coisa. Eles só, para basicamente pensar no futuro, para look up to no futuro, eles só têm a esperança nos céus, a esperança em Cristo. Eles só têm heaven. Eles não têm nada mais. Mas, de um lado, apesar da dificuldade de ver a situação, eu pensei também, de certa forma, isso também é uma bênção. Porque eles possam viver realmente em fé. Eles não têm as distrações do mundo. Eu vi uma menina lá de 14 anos. Gente, eu estou vivendo, eu estou percebendo as meninas, gente com, da mesma idade da minha filha, eles ficam lá no Instagram o dia inteiro. Real. Vamos fazer a mesma coisa. TikTok, real. Vamos reproduzir a mesma coisa. TikTok, real. Ou Instagram, o que seja. Essa menina foi uma das poucos que podia ler lá, Ela estava lendo durante essa mês de janeiro todo o Antigo Testamento. Ela não tinha celular. Ela falou, agora meu alvo, nas próximas 2 semanas eu vou ler todo o Novo Testamento. Pobríssimo. Provavelmente não tinha comida, não tinha carne lá, entendeu? A maioria dos lugares. Mas ela estava lendo a palavra de Deus. E quando eu vi essa menina de 13 e 14 anos, eu disse, cara, ela é abençoada. Que eu posso pegar um pouco disso e traz para nossos jovens, para minha filha, para os outros. Não porque eu quero essa pobreza para minha filha necessariamente, mas como a Bíblia diz, até os espiritualmente pobres são grandes no reino dos céus. Como a fé infantil também Deus valoriza muito. E eu vi alguma coisa nelas e, cara, eu quero um pouco disso para mim, para a nossa igreja, porque nós precisamos disso. Amigos, a vida é curta. Piper fala, John Piper, don't waste your life. Não, é importante não desperdice a sua vida. Você sabe viver uma vez. Então não permite na sua casa com seus filhos gastem 1000 horas na internet sem propósito. Elas devem estar lendo. Elas devem entender como ler, elas devem entender como estudar, elas devem passar tempo em oração, devem estar catequizando, devem ter colchinho em casa. Se não for, você vai ter um problema no futuro. Alguém viciado em coisa. E alguém que não está produzindo muita coisa, até já com muito americano, nem na social mais, nem consegue ter uma conversa. Porque é sempre assim, cadê meu celular? Cadê meu iPad? Cara, perdoa que isso não é a coisa principal da mensagem, mas eu acho que é importante, nós precisamos entender
Satanás entende que a gente não vai necessariamente se curvar diante dos ídolos, mas se ele pudesse nos distrair e distrair os nossos filhos, ele vai fazer isso. Ele vai conseguir fazer o objetivo que ele queria para nós. Nem sempre que a gente vai adorar Satanás, mas pode ser que a gente vai adorar outras coisas sem perceber. Homens, em particular, você tem responsabilidade de set the tone, de criar um tom para a sua casa com respeito disso. O que você permite vai acontecer. Nem sempre deve ser sua esposa. Put the phone away, não faz isso mais. Você também tem que tomar responsabilidade. Essa é muito importante, meus amigos. Não desperdice sua vida. E jovens, presta atenção. Vocês têm a oportunidade de ser diferentes. Você não precisa ser pessoa fixada no celular, fixada no Snapchat, fixada, 24/7, fazendo essas coisas com Deus. Deus fala, use tecnologia para a minha glória. Evangeliza alguém, encoraja alguém, escreve uma música para alguém, canta uma música. Tá ok, fazer um videozinho, tudo bem, cantar alguma coisa da gospel, tudo bem, faz uma pregaçãozinho, mas isso não deve ser seu foco, porque antigamente a gente evangelizava não por curtidas, a gente evangelizava porque a gente amava Jesus e queria compartilhar Jesus com os outros. Estou pregando um pouco, né? Mas não é verdade. Que situação esquisita que a gente está usando nossa espiritualidade para receber curtidas, para basicamente mostrar como nós somos os melhores. Amigos, isso é o inverso. O Espírito de Deus, a longo prazo, não está nisso. O Espírito de Deus está entristecido com esse tipo de comportamento. O Espírito de Deus, ele é ciumento. Ele quer a sua atenção, ele quer a minha atenção. Eu estou pregando para mim mesmo também. Todos nós, eu não sou perfeito nisso. Todos nós falhamos. Vamos melhorando. Vamos entendendo que tudo é sobre Deus. Vamos usar tecnologia para Deus. Vamos usar as artes para Deus. Vamos usar mídia social para Deus. Vamos usar música para Deus. Vamos usar pregação para Deus. Vamos usar missão para Deus. Qualquer coisa, a gente pode virar e descaracterizar a natureza daquela coisa, porque Satanás quer que a gente faz isso. Mas quando nós estamos servindo a Deus de coração puro, meu amigo, Ele vai fazer milagres. Ele vai usar você para fazer milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Pastor Jay, estudante, estou falando com um estudante aqui. Mas se eu fazer tudo isso, I'm not going to fit in. Eu não vou encaixar. Eu não vou me encaixar. Que lá na escola, se eu quiser realmente seguir Jesus, se eu quiser não ser viciado em tecnologia, se eu quiser, não fofocar com os amigos, se eu quiser fazer essas coisas, eu não vou conseguir, porque as pessoas vão achar que eu sou esquisito, eles vão basicamente me afastar de mim. Eu não gosto disso. Deixa eu falar alguma coisa para você. Eu vou falar em inglês, porque a maioria entende aqui em inglês que tem essa idade. It's okay if you don't fit in. Está ok se você não se encaixar. Está totalmente ok. Está totalmente ok. Pode ser weird, pode ser esquisito. Você tem esse direito. E não tem problema. Não tem problema. Porque quem vai seguir Jesus, no longo prazo, o mundo já acha que é uma pessoa estranha. Nós somos estrangeiros nesse mundo, né? Falando espiritualmente, nós não somos. It's okay, seja diferente. Você não precisa seguir o fluxo mesmo da escola dos seus amigos, porque se você não se encaixar muitas vezes, é porque Deus está sobre sua vida. Ele tem separado você para algum propósito. Acredita nisso, vive nisso. Não se força para se encaixar. Se você acaba fazendo alguns momentos, amém, a vontade de Deus, a soberania de Deus, mas muitas vezes não vai acontecer. Não vai acontecer, está ok. Você tem toda a permissão do mundo. Eu não estou dizendo para seja rebelde, estou falando, simplesmente não precisa ir com o fluxo. Porque quem está vivendo a vida missional, a vida com o final ou fim em mente, ele ou ela vai viver de uma forma diferente. E o mundo não vai entender. Não vai entender.
Mesma coisa conosco como adultos também. Então, vamos fazer isso. Vamos viver uma vida diferente. Vamos viver uma vida totalmente focada em Jesus. E vamos dar esperança. Alguns de vocês, Ele está chamando para os lugares difíceis. Se todo mundo acha que outra pessoa deve ir para o lugar difícil, ninguém vai para o lugar difícil. Alguns de nós, Ele está nos enviando para ser plantador de igreja. Alguns para pastorear a igreja. Alguns para ser médicos, que vai fazer muito além do que simplesmente trabalhar no hospital, mas para abençoar pessoas em outros países. Alguns é música. Deus vai usar você para escrever músicas para a glória dEle. Músicas centradas em Cristo. Alguns Ele vai usar para abençoar através de esportes, de artes, entretenimento. Ele vai usar tudo isso porque Ele criou um corpo diverso, com vários dons e talentos, e amém. Eu não vou julgar você porque você está fazendo alguma coisa diferente que mim, porque se Deus chamou você para fazer aquela coisa, né? Quem sou eu preciso celebrar. Maturidade espiritual é celebrando o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Achando alegria no sucesso dos outros. Estimulando, incentivando a pessoa para fazer o seu melhor, para não desperdiçar a sua vida. Esse é o ponto. Don't waste your life. Não desperdice a sua vida. Vive uma vida missional. Vive uma vida onde você está seguindo Cristo e fazendo discípulos. Vive uma vida que tem a mentalidade missional, que entende os tempos. Sabe, missionário faz isso. Primeira coisa que missionário faz, ele entende o contexto. Se eu chegasse no Brasil, não gostando de futebol brasileiro, não entendendo futebol brasileiro, não entendendo nada, nem adotando um time, seria esquisito como missionário. E pela graça de Deus, eu virei flamenguista. Não, brincando. Mas o ponto é o seguinte. Não seria esquisito, né? Você é missionário, você ama o Brasil, você fala português, você casa brasileiro, e você não gosta de futebol. Que coisa esquisita. Eu entendo que tem alguns aqui que não gostam tanto. Tá bom, talvez gabinete a gente fala. Não, brincando. Mas o ponto é o seguinte. Demais, ok. O ponto é, eu precisava ler a cultura, entender a cultura. Nós precisamos fazer isso também. Amém? Um bom missionário que tem a mentalidade missional, ele vai ler a cultura, ele vai entender. A cultura americana é X, Y e Z. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso eu não vou me adaptar. Isso eu não vou me encaixar nisso. Isso também é bom, eu vou crescer nisso, eu vou aprender com isso. Um bom missionário faz isso. Porque ele está vivendo com finalmente é que ele vai alcançar pessoas com as boas novas de Cristo. Então, naquela vizinha americana que você acha que às vezes é um pouco frio, pode ser que ore e Deus vai te dar uma abertura. Ele pode se tornar aquele amigo mais leal, aquele amigo que você liga quando você está precisando de alguma coisa. Pode ser que você tenha alguém na trabalho que é um pouco fechado, mas Deus vai dar uma abertura para você evangelizar aquela pessoa com as boas novas de Cristo, depois de uma tragédia na vida daquela pessoa. Pode ser que você tenha uma amiga na escola que nunca deu muita atenção a você e de repente está um momento de necessidade e aí você entra com o Evangelho. Amigos, nós proclamamos Jesus. Amém. Que Jesus é o fim que nós temos em mente. Renato Ladório, um amigo meu que pregou aqui no ano passado, ele falou, muita gente acha que evangelizando é promovendo a sua igreja. Isso não é evangelização. Evangelização é falando de Jesus. Então nós precisamos não pensar só no nosso ministério, nossa igreja, nossa coisa espiritual que nós estamos fazendo. Nós precisamos promover Jesus. Porque Ele é o fim que nós precisamos ter em mente. E tendo Ele em mente, meu amigo, faz toda a diferença. A gente vive de uma forma diferente. A gente alcança as pessoas, a gente alcança o mundo, a gente alcança as nações para a glória dEle. Mais uma vez, nós somos chamados a seguir Jesus e também fazer discípulos e viver de uma forma missional. A questão é, você tem vivido a sua vida com o fim em mente? Ou você está vivendo a sua vida simplesmente pensando na próxima coisa, que nem vai dar a satisfação que você está procurando no longo prazo? Jovens, adolescentes,
young adults, college, middle school, high school. Talvez você não se encaixe sempre em cada situação. Isso é bom. Deus está preparando você para alguma coisa muito melhor. Eu sei que é difícil no momento não ter tantos amigos, ou se sentir traído por alguns amigos, mas a longo prazo, isso forma caráter em você, onde você vai ter mais ousadia de falar de Jesus. Você precisa dessa ousadia. Lembre-se, o Espírito Santo vai te dar sua presença e o seu poder. Não há nada mais poderoso do que jovens adultos com o poder e a presença de Deus. É uma coisa mais linda no mundo. Quero te encorajar com isso. E para nós que somos um pouco mais avançados, vamos continuar a focar em Cristo, amém? Mas que Ele seja nosso fim. Não aquele carro, aquele apartamento, aquela empresa, aquela coisa que nós estamos querendo. Nem o desempenho dos nossos filhos, embora isso é importante. A coisa mais importante é Jesus em nossas vidas. Vamos viver com Ele em mente. E eu te garanto que você vai ter mais alegria. Aquela alegria que vai ser uma força na sua vida. Amém? Então eu quero encorajar a gente nesse momento, finalizando aqui. Eu quero chamar os jovens, adolescentes, aqui em frente. Eu não vou pedir para o pastor Gilmar para orar por vocês, enquanto nós estamos cantando, louvando a Deus. Eu quero orar por vocês especificamente, que vocês vivam a sua vida de uma forma mais missional. Amém?